Ivanov, complemento, Cusco, Peru, 01 de março de 2020. Complemento. Continuação. Irmão. Então, a pergunta é de uma irmã. Como podemos compreender, neste final de tempo, a formação de um casal às vezes com grandes diferenças de idade ou de caráter? Simplesmente porque existem historias comuns, e isso através do que às vezes chamamos diferenças de idade, mas isso também pode acontecer com a mesma idade. Tudo que você está vivendo neste momento é exatamente o que você escreveu. Você não precisa escolher. Além disso, aquele que ainda acredita que tem uma escolha não é livre. A verdadeira liberdade é aceitar o que é. Então é claro que porque você está nele, você não pode viver o sonho, sem ter regras sociais, levando em conta, por exemplo, que amanhã você tem que ir trabalhar, ou que você tem que emitir um cheque para os impostos, ou que você tem uma doença. Isso é parte do sonho. Mas como eu disse, você nunca mais será enganado. Viva o que é. Lembre-se desta frase que assume uma importância, que foi repetida por Bedin, por Abba, por mim, por todos. O que quer que você faça, tudo o que tem que acontecer vai acontecer, tudo que não deve acontecer não vai acontecer, não importa o que você faça. Este é o abandono à luz de que Anael falou há mais de 10 anos. É disso que se trata o sacrifício, não é nada mais, é estar totalmente disponível no momento presente, sem referência ao passado, sem referência ao futuro, ou seja, aceitando na totalidade o que é, sem querer mudar ou entender nada. Você vai descobrir que você é livre, e que você é ágape. Uma vez que você queira entender, que você queira justificar, há por exemplo, uma diferença de idade, mas pode ser qualquer coisa, você não está disponível para ser livre. E lembre-se que quando você está livre, você se reconhece a si mesmo, e isso é o fim do mito da criação, é o fim da crença em qualquer tipo de evolução. A verdadeira liberdade apenas existe, é o fim do tempo dos mestres, é o fim do tempo dos ensinamentos. E lembre-se do que eu disse, eu lhe disse uma frase importante, mesmo nós que fomos chamados de mestres, Melquisedeques, nós não pudemos contribuir de maneira alguma para a sua liberdade. Porque a partir do momento em que você se apresenta de uma maneira ou de outra como mestre, você assume a ascendência sobre o outro, ou o outro se submete a você, ele não pode ser livre. Você é Cristo, mas enquanto você seguir Cristo, você não pode ser livre. E é o mesmo para todos os mestres. E nós Melquisedeques podemos afirmar isso agora, e você tem Melquisedeque, como Osho, o que ele fez se não criar uma seita? O único que viu através de tudo isso foi Krishnamurti. Até o Sri Aurobindo não viu claramente. Ele criou um movimento. Você ainda tem Auroville na Índia. Bem, ele teve que pagar por tudo isso porque ele escravizou e trancou tudo. E todos nós jogamos juntos. Porque não tivemos a oportunidade de experimentá-lo, de conhecê-lo, de entendê-lo. Fomos persuadidos, como naquela parte do mundo, onde algumas pessoas se apresentavam como deuses, até em ajudar os outros, mesmo em serviço, nós os privamos de sua liberdade. Mas, na época, nós não podíamos saber disso. Hoje está tudo acabado, definitivamente acabado. Todos vocês têm a mesma oportunidade de serem livres, se colocarem um minuto no momento presente, sem questionar, acolhendo, aceitando o que é, vocês descobrem a verdade, só isso. Alguma outra pergunta? Irmão, qual é o papel no planeta da pirâmide da Bósnia? Ela ainda está ativa e para que servem os túneis de Ravni? Todas as pirâmides do planeta, sem exceção, apesar de serem lugares eletromagnéticos poderosos, portais e vórtices, fazem parte do confinamento da matriz. Nada mais. Elas deram estruturas de vida, energias, por exemplo, as pirâmides egípcias, e também as de Busegi e de outros lugares, são coisas, pirâmides que existem em todos os lugares do planeta. Estas pirâmides nunca os libertaram. Elas os mantiveram presos. Isso foi explicado. Eu lhes expliquei há muitos anos através das linhas de predação.
Todas as estruturas esculpidas, quer sejam os animais, quer sejam as esculturas que se veem aqui, quer sejam as esculturas de todas as tradições e de todas as civilizações, são apenas a concretização, a materialização. Os Nefilins brincaram muito com as esculturas, criaram animais gigantes, você as viu aqui e em toda parte. Mas tudo isso faz parte do confinamento, exceto o que os Nefilins fizeram há 320 mil anos antes de deixar o planeta. Eles eram os gigantes. Eles esculpiram hexágonos que deveriam permitir que os círculos de fogo canalizassem a luz para o núcleo cristalino da Terra, e foi liberado em 2011 e acompanhado pela liberação da Terra, mas não liberou a consciência. Quer dizer que hoje, exceto os irmãos e irmãs que vivem em Ágape, todos os outros ainda estão convencidos de serem conscientes e, portanto, falam de evolução, de visão, de uma nova terra. Eles nunca serão livres até o evento, porque eles mantêm o confinamento, como a energia, mesmo que você use a energia para a cura, que é totalmente justificada, é também um confinamento. A verdade não conhece energia, tempo, espaço, porque você é o espaço, antes de você ser uma pessoa e uma forma. Você é apenas amor, e nada mais. E enquanto você acreditar que é outra coisa, enquanto você viver outra coisa, enquanto você acreditar que vai alcançar o amor através de qualquer técnica, você não pode ser livre. Vejam os testemunhos, vocês têm milhões de irmãos e irmãs que estão vivendo isto. A consciência nunca aceitará morrer, ela pensa que é eterna. O ego acredita também ser eterno, a alma acredita também ser eterna, e o espírito também acredita ser eterno. Isto é totalmente falso. Encontre-se a si mesmo e você vai rir das suas posturas passadas, das suas pesquisas espirituais, dos seus passos, sejam eles quais forem. Hoje, alguns, e vocês aqui presentes, sim, vocês desfrutam a vida. Você está sonhando, você sabe que está sonhando, então não há mais obstáculo em se surpreender com o que você está vivendo, com o que você está sentindo, mas você não faz disso uma meta, entende? Então, mais perguntas. Irmão, Ágape, esta é uma pergunta de uma irmã, será que Ágape se espalhará por toda a Terra? Sobre toda a criação, já que é o fim do sonho da criação. Há anos que lhes dissemos isso, Serti falou disso muito antes do casamento celestial, em 2005, 2006, ele falou da reabsorção de Mercúrio pela protosfera solar, da transformação do Sol em um gigante vermelho. Tudo isso que você está vivendo agora, a luz de Betelgeuse, a luz dos Nefilins, a variação do que você vê no céu, tudo isso nós lhe anunciamos há muito tempo. Irmão. Então, a pergunta de uma irmã, qual é a importância do lugar de Tiwanaku, tem um papel fundamental para a continuação dos acontecimentos na Terra. Tiwanaku estava naturalmente ligado aos Nefilins, e todos aqueles que vieram depois de outras culturas, as culturas adinas no sentido mais amplo, têm um vínculo filiação. Existe um elo de filiação entre os Elohim, os Nefilins, os Anunnaki, os Arcontes, as mães geneticistas, já que tudo se resume a você. Você viveu tudo isso, você não precisa se lembrar, porque assim que você chegar ao tempo zero, você sai do sonho, e isso já não interessa mais. Isso, claro, não o priva, e você vê, de vir a este tipo de lugares, não para encontrar a história, mas para realmente viver, isso é tudo. Mas você não faz disso um objetivo. Você eventualmente faz disso um prazer, uma alegria, uma descoberta, isso é o que é agradável. Porque, como você notou, todos vocês, sem exceção, assim que são levados, mesmo que para um lugar como este, quando eu digo, aqui é o Peru, ou em outros na América Latina ou em outros países. Não há mais espaço para pensar. Não há mais espaço para projeção. Você está imerso no momento presente, mesmo tirando uma foto da ilusão. E você está livre, qualquer pretexto é bom.
sem mencionar que este pretexto ainda é mais agradável do que viver pesadelos como alguns irmãos e irmãs, que ainda sofrem fazendo milhares de milhões de perguntas, têm medo do que vai acontecer. Há anos que eu venho repetindo: medo ou amor? Bidi disse depois: sofrimento ou amor? Aquele que é ágape, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja com raiva, não pode ser desviado do que está vivendo. Ele pode ser afetado, sim, como qualquer irmão ou irmã humana, por uma doença, por uma dor, por um conflito emocional, por um problema financeiro, sim, mas ele não é mais enganado. Ele não faz mais nenhuma correlação com qualquer evolução ou transformação, ele é inteiramente livre em seu presente. E de fato, como você pode notar, o fato de estar aqui, independentemente dos seus sentimentos, das suas percepções, o simples espanto do olhar, no que você olha os aproxima do momento presente. Porque quando você olha para o que você vê, é claro que você pode fazer perguntas, mas você não faz perguntas assim que você vê algo, você está imerso no momento presente. E isso é essencial para permitir que você se encontre. Outra pergunta. Irmão. Então, pergunta de uma irmã: para que dimensão nos leva a porta de Aramumuru? Ela o transporta para algo que está ligado aos cetáceos, que está ligado às mães geneticistas, que está ligado àqueles que se consideravam deuses e que não entendiam que aqueles que os ajudavam e queriam ajudar, eram o mesmo que eles. A grande diferença nos últimos 2000 anos é que Cristo lhes disse: o que fazeis ao menor entre vós, é a mim que fazeis, mas você é Cristo, é claro. Você é o caminho, a verdade e a vida. Você escreveu o roteiro, para que você pudesse se encontrar no fim do sonho, no fim do mito. E isto é uma grande liberdade. A questão era o quê? Irmão, em que dimensão a porta de Aramumuru nos leva? A porta de Aramumuru é muito importante. Não está vinculada a um círculo de fogo, porque não há círculo de fogo na América Latina exceto no Golfo do México, onde resta apenas um. Por isso estamos mais na Mesoamericana do que na América do Sul. Os outros já foram explicados a seu tempo, não é verdade? Há dois na França, mas não porque a França seja superior a nada, mas porque em termos de roteiro, da escrita da criação, era importante que ele estivesse ali, mas não há superioridade. E vocês sabem que os círculos de fogo, que deveriam guiar a luz principal e original da fonte até o núcleo cristalino da Terra, e cumpriram o seu papel. Então Aramumuru, o que você diz, é claro que o remete à vila de Nepilins. Eu os recordo que os Nepilim, que lá estiveram até há 320 mil anos, vieram para experimentar a matéria através do quê? Através da pedra, apenas isso. Ou seja, eles cristalizaram a consciência em pedra para lembrar o sonho. E quando o confinamento chegou pelas forças arcônticas, que tiveram o papel não apenas de confiná-los, já que já estão confinados na matriz da criação das mães geneticistas, mas para permitir que vocês encontrassem, se assim posso dizer, a saída. E aquele que vive ágape não pode dizer mais nada, os arcontes não é negativo. De um ponto de vista absoluto, foram eles quem permitiu que você saísse do sonho, e ao Dabaoth. Então a quem devemos agradecer? As mães geneticistas que criou a consciência e a manifestação, ou os arcontes que os confinaram ainda mais nesta manifestação e que finalmente permitiram que vocês se encontrassem? Não julgue, nem o bem nem o mal, tudo isso pertence à história, tudo isso pertence ao funcionamento da consciência, fragmentária e ilusória. Você é todas estas coisas ao mesmo tempo. Isto não impede você de se sentir bem ou mal, mas aí, mais uma vez, você já não se engana. Você teria que ser estúpido em dizer que o mal não existe, você o percebe todos os dias, em você e ao seu redor. Mas faz parte do jogo, faz parte do sonho, faz parte do pesadelo. Você não é nada disso. Olhe para dentro de si e você estará livre. E ninguém pode recusar a liberdade assim que a vive. E viver é compreender.
Qual era a pergunta? Porque tenho medo de me desviar, por favor, repita. Irmão. Então, qual era a pergunta? Já não sei mais. Era a porta de Aramumuru, eu acho que respondi. Irmão. Para que dimensão a porta de Aramumuru nos leva? Diretamente para a fonte. Todas as dimensões estão lá. Tanto as energias do confinamento como as energias da liberdade. É a expressão da civilização. Lembre-se das palavras de Krishnamurti, do irmão K, não é realmente um sinal de boa saúde sentir-se bem neste mundo e nesta sociedade. Mas você não pode fugir dele, você tem que assumir e passar por isso porque é seu sonho. Foi você quem escreveu antes de perceber que nunca houve ninguém. Ou seja, o passar de ágape, entre um irmão e uma irmã ou de uma rede, como foi nomeado, creio que pelo cabeça dura, JLA, esta rede interdimensional espacial de ressonância de ágape. Você é o espaço, você não é este corpo, você não é corpo, você não é pedra, você não é mundo, você não é dimensão. Mas, no entanto, era necessário que nós tivéssemos que passar por isso para encontrar de alguma maneira o fio da história. E isso é tudo. Irmão. Então esta é a questão de uma irmã. Muitas vezes vejo uma névoa branca aparecer quando estou na escuridão ou no escuro. Aqui ela corresponde. Este é o paraíso branco. Já foi explicado inúmeras vezes, mesmo na escuridão completa você vê branco. Então, às vezes sob a forma de névoa, às vezes será a grade etérica acima da cama, às vezes são presenças brancas sob uma forma, sim, de fumarolas brancas que se movem pelo quarto. É o acesso ao paraíso branco, é a junção do ser e do não ser, que foi chamado, Malis disse novamente, Shantinilaya, a morada da paz suprema. Em algum momento, como você sabe, durante o evento coletivo, tudo ficará branco. E então você verá que o que causa o branco é o que é chamado de buraco negro, ou vazio, ou o grande todo, é o que descrevem todos os irmãos e irmãs que o vivem. Vocês estão hoje fazendo a junção entre o ser e o não ser, entre a pessoa, a alma, o espírito e a verdade. E diante da verdade, não há mais corpo, alma, espírito, energia e menos ainda a consciência. Mas é claro que, estando no sonho, a consciência estará aí até o último momento do sonho, mas não está mais polarizada, não está mais atraída para o conhecimento externo, ela está na aceitação do momento. Porque a alegria está aí, não está na cogitação, não está na reflexão, não está na antecipação. Guarde isso para o que você tem que resolver neste mundo, na sua vida diária, mas não misture com o que você não é nada disso. Irmão. Então pergunta da mesma irmã. Eu pretendo me estabelecer no Peru, isso é bom para mim. Hoje foi explicado. Você sabe, antes dos anos, entre 2009 e 2012, houve muitos reajustes, irmãos e irmãs que se divorciaram, se casaram, mudaram de país, mudaram de profissão. Depois dissemos que simplesmente você tinha que estar onde estava, porque não há nada que você possa fazer. É claro que, apesar disso, há impulsos para mudar de país, para mudar as coisas. A única maneira de saber se vem do ego ou se vem do que você mesmo escreveu e você precisa atualizar de alguma maneira e se manifestar, em um caso será fluido, se for o caso, tudo vai se encaixar sem esforço. Por outro lado, se não é o lugar para você estar lá, você terá apenas obstáculos. É simples assim. Qualquer coisa na ordem da luz é fácil. Mesmo numa doença muito grave, se é a luz que age que o coloca neste estado, você a aceita. E é fácil morrer, não há mais resistência, não há mais relutância. Você vai viver isso, eu não estou dizendo aqui, mas através do que está ocorrendo ao redor do mundo em todos os níveis, e não estou falando apenas do vírus, mas também da agitação criada pelas sociedades. Você pode ver nos chamados mundos religiosos o confronto entre todas as religiões, entre todas as crenças, só piora. Mas aquele que é livre ou que aceita esta liberdade, mesmo sem vivê-la, o que é, e o que não deve ser não será.
Então, na sua pergunta, você está colocando uma intenção. Eu pretendo viver no Peru. Se for feito sem você, claro que será você quem fará as caixas se moverem, quem arrumará os papéis, mas se tudo for facilitado, então o sim, é a fluidez da unidade, qualquer que seja o fim do mito, é que isso deve ser empreendido. E é assim que é com tudo na sua vida. Observe bem o que é fácil e o que é resistente. O que é da ordem da inteligência da luz é sempre fácil. O que é da ordem do ego, da consciência, para quem acredita deve evoluir, sempre será difícil, mesmo no sonho. É a única maneira de diferenciar. Então, é claro, para quem vive ágape, a alegria é incontrolável, não importa o que aconteça. Mas também aí, da mesma maneira, você tem uma ideia, uma intenção, você a coloca no papel. Mas não é o poder da intenção, não se trata de pensar sobre isso depois para que se materialize. Atualize e veja o que vai acontecer. Seja em um relacionamento de casal, para uma mudança de país, para uma mudança de profissão, para qualquer evento. Se você aceitar, se estiver em aceitação do que é, você tem o direito de expressar uma intenção, e você verá de imediato o que vai acontecer. Primeiro, seu coração vai estar leve, apesar das apreensões, especialmente em uma mudança de continente e de estrutura de vida, ou não, mesmo que haja medos legítimos. Mas especialmente depois, as coisas se encaixam sozinhas, ou você precisa fazer um esforço. Se há esforços a serem feitos, se há resistências, obstáculos, então não é uma boa intenção. Se lhe é facilitado, então é a inteligência da luz. Isto é o que você escreveu para este período. Você tem irmãos e irmãs que permaneceram no mesmo lugar por toda a vida. Você tem irmãs e irmãos que hoje, sem saber porquê, se dão conta que estão mudando tudo. Mas, uma vez mais, não são eles que decidem. Mas esteja certo de que você está sempre no lugar certo para viver a sua saída do sonho. Se está aposentado, se é um médico, se é diretor de empresa, se está desempregado, se é funcionário público, isso não muda nada. Você tem que estar disponível. Se você estiver disponível, a inteligência da luz irá se manifestar. E você será preenchido com isso porque você viverá a liberdade. Mas se antes disso você pergunta, se você quer saber, se você quer entender, você não é livre e você não está em ágape. Não é possível. É muito difícil deixar ser o que é, porque estamos todos tão acostumados a reagir, a prever, a empreender, a adaptar-se às situações, às doenças, a encontrar soluções, enquanto que a inteligência da luz é a solução final, é a melhor das soluções. Porque você também é essa inteligência da luz. Mas enquanto você acreditar que é uma pessoa, um personagem, você não pode ser totalmente livre. Certamente você viverá experiências, você viverá os estados vibratórios, mas você não é livre. Quem é livre por natureza sabe disso, nunca poderá duvidar desta liberdade, mesmo que seja colocado na prisão por uma razão ou outra. E é isso o que faz toda a diferença, entre aquele que se acha livre ou estar em evolução, e aquele que enquanto vivia entendeu que tudo isso era uma enorme farsa. O que não impede que você tenha prazer, já foi dito, seja sexual, seja tudo que você tem como paixão, como hobbies, como desejos que faz parte do sonho. É por isso que Aba e o Cabeça Dura, JLA, valoriza, ambos valorizam muito o momento presente. Porque não há outra chave além do momento presente. E este instante presente, que deve ser livre de qualquer vontade, é um momento de recepção e de aceitação de absolutamente tudo, é assim que se descobre e se vive a verdade. Enquanto você acreditar que tem que abrir um chakra, enquanto você acreditar hoje em dia que tem que abrir as portas, as estrelas, ainda tenha sido extremamente importantes, você não está livre.
A liberdade está simplesmente na sua disponibilidade do momento presente, é quando você vive ágape, e é quando você se encontra, é quando você se lembra de que você é anterior não deste corpo, desta forma, deste nascimento e desta história, mas de tudo. É uma experiência vivida. E é claro que o amor ágape escapa de você naquele momento em profusão, está disponível para todos. Foi Cristo quem disse: quem me tocou, e a mulher foi curada. Hoje é exatamente a mesma coisa. Veja a aba, cabeça dura, JLA, as pessoas lhe pedem ressonâncias de ágape, ele nem precisa saber, e isto é feito sem ele e sem o outro. Esta é a verdade. É claro que de início há uma intenção de quem pergunta, mas é rapidamente esquecida. Isto é tempo zero, é disto que se trata o ágape espacial interdimensional. Você descobre que você é todo o espaço, o que significa que toda a criação está dentro de você, e não em outro lugar. Foi o que Mananda disse quando ela estava encarnada, o que ela lhe disse novamente da última vez no lago. Eu acho que estão sentindo falta de Bidi. Mas Bidi já chegou e é claro que ele voltará antes do fim de sua viagem aqui. Outra pergunta. Irmão, o meu nome é ponto. Uma irmã, então. Irmão, então esta é a pergunta de uma irmã. Meu nome é Maria, e eu dediquei minha vida às artes terapêuticas inspiradas na deusa Sofia. Você poderia se conectar com ela, e saber qual seria a mensagem que ela poderia nos transmitir. Sim, absolutamente. Pare de acreditar nessa estupidez e fique livre de mim, disse Sofia. Livre-se de toda adoração, veneração, seja ela qual for. Foi um momento na sua vida. Pode continuar com isso, é claro, era o que eu costumava dizer a todos os terapeutas, mas não se deixe enganar mais, é tudo uma encenação. Não há mais Sofia do que Maria. Todos são arquétipos. A liberdade está na humildade, na simplicidade e no reconhecimento de que você não é nada. Enquanto houver identificação ou adoração, não poderá haver liberdade. Certamente, há experiências fabulosas, percepções fabulosas, um trabalho energético enorme, mas de nada lhe serve para ser livre. Nada mesmo. A liberdade não tem nada a ver com energia, a liberdade não tem nada a ver com os arquétipos, a liberdade não tem nada a ver com o seu sonho, foi você quem criou. Hoje, você deve se libertar de todos os modelos, quaisquer que sejam, mesmo que você tenha levado uma vida feliz até agora. Eu não estou falando com você sobre outra coisa senão da sua liberdade, ou seja, do que você é. Você também é Sofia, você também é Maria, e você também é o diabo. Enquanto isso não tiver sido vivido dentro de você, é claro, você permanecerá sujeito às percepções, visões, experiências. Isso já é bom, mas não é a verdade. A verdade não precisa de nenhuma visão, energia, nenhuma percepção, trabalho. E mais uma vez, eu disse que se você trabalha com as energias, continue a curar as pessoas. Mas não se engane, isso não o levará a lugar algum, não há ninguém, nem Sofia, nem você. A liberdade está aí, e é uma grande satisfação vivê-la, muito maior que todas as experiências vibratórias, espirituais e até mesmo místicas. E além do mais, o cabeça dura, JLA, eu acho que ele tem demonstrado isso para você. Você viu, aqueles que são próximos do cabeça dura, JLA, há 2 anos ele podia fazer o que queria em todos os planos dimensionais. Ele viveu tudo isso. Hoje, ele não procura mais viver tudo isso, ele está na sua mais simples humanidade, ele é humano. A verdade, ela está aí, e não está na expansão da consciência, nas vibrações que foram úteis, e eu repito, até certo ponto. Você quer ser livre? Você quer ser alegria ou não? Você não precisa fazer nada, basta você olhar para dentro e passar por todas as visões, todas as percepções, todos os chakras, as energias, as portas, as estrelas e tudo o mais que é real no plano matricial, na supraconsciência, mas como disse Bidin, você é anterior à consciência.
Ele chamou isso de Parabrahma ou de a consciência, e nada tem a ver com inconsciência, e menos ainda com supraconsciência. Você apenas pode vivê-la, você não pode imaginá-la, não pode apreendê-la. Portanto, a única mensagem que eu posso lhe dar de Sopia é: seja livre de si mesmo, seja livre de toda a história, de todo o cenário, de se tornar algo. Mergulhe completamente no momento presente e atravesse, sem reter, todas as visões, todas as energias que você percebe que são reais no nível da matriz, mas que fazem parte do sonho. A verdadeira liberdade ela está aí. Veja o cabeça dura, JLA, ele pôde falar com você sobre os cristais, os chakras, as portas, as estrelas, mas ele sabe muito bem que hoje, já não é mais útil e que a única maneira de espalhar a boa nova é abrir os braços, abrir o coração e ter humildade, ser totalmente humano, sem reivindicar nada, nem qualquer filiação, nem confiar em um arquétipo, mesmo no mais prestigiado. Esta é a verdadeira liberdade. O resto hoje são apenas freios, prisões, ilusões. Então, é claro, também há as experiências, mas eu lembro que o estado absoluto além de qualquer estado, o Jnani, o liberado, não tem nada a ver com as experiências, mesmo que as viva. Todos os que vivem em Ágape, e hoje são muitos, não precisam sair de seus corpos, sentir energias, ter visões, mesmo que isso tudo esteja lá, eles não se importam com isso. Porque eles sabem que pertence ao sonho. Mais uma vez, e eu repito com firmeza como disse Bidin, você não pode e não deve acreditar em mim. Cabe a você verificar. Portanto, hoje é fácil com a ressonância espacial interdimensional Ágape, você se torna espaço, você coloca um fim ao tempo. Que espaço resta para Sopia, para Mary, para Yaldabaoth e para as civilizações? Não há espaço. Exceto o prazer de estar imerso no momento presente para vocês que estão aqui. Nós podemos continuar. Irmão, é uma irmã. Em Aramumuru, foi como se meu coração se abrisse ainda mais fundo. Em Tiwanaku, em frente ao portal do templo, o meu coração pulsava muito. Houve reconexão e leveza em todo o ser. Poderíamos falar sobre esta porta? Acho que já falamos sobre isso. O portal do sol é a porta do templo. É a junção do ser e do não ser. De um lado a manifestação, eu lembro você que as pedras esculpidas, de uma maneira ou de outra que você viu em toda parte, são apenas a materialização da consciência. É o sonho dos nefilins que esculpiram as pedras, e esculpiram os círculos de fogo. Isto é o que tem sido chamado em outros lugares de Viracocha. É também o que tem sido chamado de civilizações, sejam elas maias, incas, andinas, pré-andinas e ainda pré-egípcias, e em outros lugares de o reinado dos gigantes na Ilha de Páscoa, e é claro de inúmeras maneiras na Terra. Esteja disponível para viver o que é no momento, sem projetar, sem pedir. Quanto mais você se aproximar da espontaneidade do momento presente, mais você vai viver, como diz a nossa irmã, o que é chamado de Shantinilaya, o que você chama de uma particular abertura do seu coração, que nada mais é o acesso ao tempo zero do ser e do não ser. O portal do sol e outros lugares que estão aqui neste país em relação, por exemplo, ao alinhamento com o solstício, remetem para o equilíbrio entre yin e yang, porque o solstício, você sabe muito bem, seja de verão ou de inverno, ele tem um significado especial, e é muito importante, não apenas para a agricultura, não só para rituais de qualquer tipo. Este é um momento de que você se lembra. É o momento em que há uma conexão especial. E assim o portal do sol é muito preciso, a junção do ser e do não ser materializado pela pedra. Muitas estruturas aqui, no Egito e em outros lugares, tinham apenas essa função, independentemente dos rituais, às vezes bárbaros ou mais sofisticados, que eram usados.
Lembre-se de que a pedra esculpida é a cristalização da consciência e a cristalização do sonho, e que é precisamente através dessas pedras esculpidas, e em particular no Portal do Sol, e também na Pirâmide do Sol em Teotihuacan, a cidade dos deuses, que você encontrará a memória, não da história, mas a memória de quem você é anterior da história. Portanto, o Portal do Sol é o portal do tempo zero. É a junção do ser e do não ser, Shantinilaya ou a morada da paz suprema. Outra pergunta. Irmão. Pergunta de uma irmã. Qual é a origem das minhas enxaquecas oftálmicas? É uma ação da luz? Como contornar as crises? Bem, antes de tudo, eu tenho que identificar nesta sala quem tem as enxaquecas oftálmicas. Irmão. Ela está lá. O seu primeiro nome é. Então, existem em você dois fatores que expressam e explicam esta enxaqueca oftálmica em si. O primeiro fator não é, eu diria, o medo emocional, mas sim um medo do sentimento. Isso quer dizer que há sempre um medo subjacente nos mecanismos de funcionamento da sua personalidade e também da sua espiritualidade. Há sempre um medo que está aí. Este medo não é identificável em relação a um evento, não se pode dizer, mesmo que se diga, eu tenho medo disto ou daquilo. Mas é um mecanismo de funcionamento da sua consciência, que também está ligado à transgeracional feminina, portanto às linhagens, o que resulta em hipervigilância, uma necessidade exagerada de controle, porque há um medo subjacente, que eu repito, é um modo de funcionamento, como a necessidade de se preservar certas coisas. E, portanto, uma total indisponibilidade para o momento. Então, é claro, essa é a explicação mais sutil que existe. Agora cabe a você descobrir, e suponho que como você sofre de enxaquecas oftálmicas, você tenha se submetido a todo tipo de terapias, é claro, sejam elas energéticas, mecânicas, químicas e ainda através da medicina natural ou outros meios. Mas se você perguntar por que elas sempre estão aí, mesmo que estejam menos intensas, eu simplesmente convido você a refletir sobre os mecanismos de funcionamento da sua pessoa. Eu não estou falando do ego da personalidade, mas simplesmente da sua pessoa que tende, de uma maneira geral, a ser, como dizer, medrosa. É como se o estivesse à espera de algum infortúnio em breve. Além disso, isso não acontece apenas através de enxaquecas oftálmicas, mas também através de patologias inflamatórias em vários orifícios do seu rosto, não é? Você sabe disso. Isto é o que eu vejo em seus cásulos de luz. Aceite que você não existe, aceite que você é apenas um sonho e você estará livre, mesmo de suas enxaquecas oftálmicas e das manifestações inflamatórias nos orifícios do seu rosto. Outra pergunta. Irmão. Então uma irmã. Você poderia nos dar as informações essenciais de que precisamos saber sobre as origens dos lugares incas que nós visitamos, as suas funções e as razões de nossa presença nesses lugares? Eu acredito que tudo isso já foi explicado nas perguntas que já foram feitas, não é? Eu expliquei isso de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, no momento presente, obviamente todos vocês foram encarnados, todo mundo é você, vocês são ao mesmo tempo os Viracocha, os Nefilins, os guerreiros espanhóis, vocês são ao mesmo tempo os Incas, os Maias e tudo mais. Portanto, não é para repetir a cena, não é para entender algo intelectualmente. Você volta aos lugares onde viveu, não para despertar memórias, e eu diria a primeira memória. Tudo isso é apenas cinema, uma cena de teatro, nada mais, e não tem substância e razão, através da cultura ou das diferentes civilizações que se seguiram até aqui, através das pedras esculpidas, esculpidas em todos os lugares. Você já ouviu em Aramumuru, você vai vê-la em outros lugares e você vai vivê-la. O importante é vivê-la, e não entendi-la, não vinculá-la a uma história. Pelo contrário, seja cativado pelo questionamento, pela beleza, pelas energias e pelos estados reais de consciência que estão atravessando, isso é tudo. Todo o resto é feito por si só.
E acima de tudo, é preciso vivê-la e não entendi-la, porque, como disse Bidiyaba, a experiência vivida é o entendimento, mas não o entendimento intelectual, e sim entendimento da verdade. Isto quer dizer que tudo isto é apenas um sonho passageiro, e tudo o que passa não é verdade. Claro que eu digo e volto a dizer, até nós Melquisedeques, fomos iludidos e nos enganamos. Mas era necessário você passar por isso para entregar certo número de verdades, certo número de vibrações, certo número de experiências, que tinha de colocar você à porta do absoluto, portanto à porta do templo, entre a manifestação, o manifestado e o não manifestado, entre o ser e o não ser. A junção entre o paraíso branco e o absoluto, ou nada que o ego ou eu tem tanto medo, é satânico, porque não vê a luz dourada que é astral, a luz verdadeira é branca, vem do grande céu, e não do pequeno céu. O pequeno céu é tudo que é astral, tudo que está relacionado com as matrizes, aqui como em qualquer outro lugar, com histórias, com civilizações, com sociedades, com esferas planetárias de vida, tudo que não existe. É apenas uma projeção. A consciência é uma projeção total no sentido patológico, psicopatológico. Pare de querer reter, pare de querer adquirir, apenas esteja presente além de qualquer referência, a de Cristo, Maria, Buda, Sofia ou qualquer outra pessoa. Seja autônomo e, como disse Osho, seja preguiçoso. Claro que eu estou falando de quem você é, eu não estou falando de ser preguiçoso no que é necessário em suas obrigações, porque isso também você escreveu. Outra pergunta. Irmão. Bem, sou eu que faço todas as perguntas, é uma pergunta de uma irmã. Oma, em que plano ou dimensão você está agora? Você poderia nos falar sobre Shambhala? É este o lugar onde estão os mestres ascensionados. Shambhala foi destruída no dia de Todos os Santos de 2009. Os mestres ascensos eram gurus da sucata, os Kootomi e El Moria, além do que eles foram redimidos. Shambhala era um nível intermediário que eles criaram a partir do zero. O arcanjo Anael, no dia de Todos os Santos de 2009, destruiu toda essa falsidade. Todo o ensinamento desses falsos mestres ascendidos é um confinamento muito pior do que aquele que nós como Melquisedeques entregamos. Não há mais Koot ou Miquel Moria, que tudo isso. Eles são seres que se consideraram superiores a você. Shambhala não existe. Pertence ao astral. Não há mais mestres ascensos que, como diz o cabeça dura, JLA, manteiga no espeto. Essa é uma fraude muito mais grave do que o ensinamento dos Melquisedeques. A propósito, você viu Shambhala ou já leu? Não confunda o que leu com o que você viveu. O que você leu não tem valor, porque é uma crença. Você já esteve em Shambhala? Não. O cabeça dura, JLA, esteve lá em 2009, além disso, durante a sua juventude, ele foi alistado, se posso dizer assim, pelos mestres ascensos, e ele rapidamente viu o engano, e ele tinha 33 anos de idade. Ele recusou tudo isso, todo o ensinamento de Alice Bailey, o ensinamento da alma. Ele é luciferiano em essência. Ele priva você da liberdade, porque ele projeta você no futuro em uma evolução. Até mesmo os ensinamentos de seres que foram autênticos, que lhe falaram sobre a sexta raça raiz, porque eles não tinham nenhuma possibilidade de sair do tempo como Bidi fez. Eles eram prisioneiros da supraconsciência. Não se deixe enganar, não adote ensinamentos porque os leu, mas somente se os viveu, e se realmente você vive, verá que a verdade não está em Shambhala, nem nos arcturianos, nem nos vegalianos, nem nos sirianos, nem em outro lugar. É tudo cinema. Mesmo as dimensões, e ainda assim o ensino é chamado de outras dimensões, outras dimensões, não existem. Só existe você, até que entenda que nunca houve ninguém, e que é neste momento que você estará em ágape perpétuo, você estará em alegria. Esta alegria nua, sem objeto, da qual Mananda Mohi, Geno Galgani e tantos outros falaram para você por tanto tempo.
Não acredite em nada. A crença hoje é a pior bala e corrente que você pode colocar em seus pés e no seu coração. O coração é espontâneo, não se importa com a história, não tem nada a ver com o amanhã, não se importa com o ontem, não tem nada a ver com você nem com o outro, porque você sabe que é todos os outros. Você vive, realmente, você sente que o que sai dele e emana dele de todas as maneiras possíveis, é o mesmo diante do amado e do odiado, você não pode fazer diferença. Não é um conceito, é uma experiência real. Outra pergunta. Irmão. Então uma irmã. A presença de naves espaciais está aumentando na zona andina. Sim, você viu algumas manifestações que você pode chamar de nuvens, certo? Mas isto não é apenas aqui, é em toda parte do planeta. Além disso, como disse Abba e o Cabeça Dura, JLA, se a criação deve ser reabsorvida de todas as dimensões ao mesmo tempo em um momento coletivo, para colocar um fim à fraude da manifestação da forma, do sonho e da consciência. É por isso que todas as civilizações passadas e presentes, todos os extraterrestres de todas as dimensões do sonho, já não estão de fato, não mais ao redor do Sol, mas sim ao redor da Terra, e estão apenas esperando pelo momento, que ninguém sabe, para aparecer diante dos seus olhos. Ninguém sabe a data, o Cabeça Dura, JLA, foi enganado nós muitas vezes, porque a surpresa deve ser total, e simplesmente ninguém pode ignorar que este processo de extinção é muito real. Só aquele que está com a cabeça enterrada na areia não pode ver o que está ocorrendo de uma maneira simplesmente visível nesta Terra, que está, naturalmente, vinculada ao invisível e, portanto, à proximidade do que vocês chamam de irmãos das estrelas, e que nada mais são do que você em outro tempo e em outro espaço que chamamos de dimensões. O universo, com todos os seus sistemas solares, com todos os seus mundos, vai passar. Você nunca passará. O universo será destruído na sua totalidade, o multiverso será pulverizado, e você sempre estará lá. Mais uma vez, você não pode entender isso, e sua consciência não pode aceitar isso, realmente você só pode viver. O que morre não é verdade. Outra pergunta. Irmão. Então, é uma pergunta do seu servo e ao mesmo tempo um testemunho. Eu tive um trauma muito violento na parte posterior da cabeça no Lago das Fadas em Cannes. Mas, no dia 26 de setembro de 2018, que provocou uma fístula meningea arteriovenosa à esquerda. A fístula me faz ouvir sístole e diástole do crânio constantemente. Isso me impediu completamente de dormir, tanto que era insuportável que eu até me informei sobre o suicídio assistido em Luxemburgo. Depois de um tempo, eu acolhi as batidas e os assobios com amor, ficou muito melhor. Também tomei consciência de que não éramos um saco de carne, mas sim um saco de vórtices. Já há algum tempo, o sopro voltou, especialmente à noite, e está novamente impedindo o sono. Uma solução por embolização é possível, mas apresenta riscos. Posso esperar por uma melhoria de outra maneira? Sim, claro que há. Aceite que você não é nada do que está vivendo. Você é o absoluto, você não é essa pessoa, ou seja, em algum lugar, e aí eu falo para você, porque não poderia ser o mesmo para todos, mas no seu caso, ainda é a crença de ser uma pessoa, ou seja, em algum momento o que quer que você tenha vivido, você ainda está convencido a se chamar assim, e de ter vivido isto, de ter vivido aquilo. É um grande desafio que você escreveu e especialmente como você disse, por acaso no Lago das Fadas. Mas você é uma fada, você não é apenas esta forma que está ao meu lado. Aceite isto e você ficará livre disto. Qualquer que seja o ruído, qualquer que seja a insônia, existe um mecanismo que ainda não foi vivido. É o desaparecimento da pessoa, e sem o desaparecimento da pessoa, sem uma visão real do que é esse fantasma que está agitado para ganhar a vida, e simplesmente viver, não há distância do que tenha sido visto.
Existe uma identificação em algum lugar, e tudo o que esse acidente lhe oferece é por fim a identificação com este personagem, e encontrar uma solução médica. No seu caso, porque como você disse, isto é algo que tem riscos, esta operação, e como você me pediu, há de fato outra maneira. Não é enérgico, e eu acredito que você recebeu conselhos alguns dias atrás de um dos eminentes Melquisedeques, que se ofereceu para talvez lhe dar uma solução. Mas a verdadeira solução é deixar de acreditar que o seu nome é este, que você é esta pessoa desta idade. Claro que temos de assumir a responsabilidade pela pessoa. Mas a mudança de ponto de vista, como diria Bedin, a aceitação de que você é uma ilusão total, vai libertá-lo. Foi assim que você escreveu para si mesmo. Tudo com o que você se importa é seu. É incontrolável. A liberdade para você vem a este preço. Então é claro que também se poderia dizer, e tinha de sido dito pelo cabeça dura, JLA, penso eu, observar e rezar. Hoje não é totalmente justo. Hoje você tem o direito de dormir, mas você não consegue dormir. Portanto, você ainda acredita um pouco demais que você é esta pessoa. Então, a totalidade do momento presente ainda não foi vivida. Porque o momento presente está precisamente em suas noites em que você não dorme, para você ver que você não é o que ouve em sua cabeça, nem este corpo que não dorme, nem esta consciência que está considerando suicídio. Você não é nenhuma dessas coisas. Aceite, e você o viverá. A aceitação de que eu estou falando não é apenas uma técnica mental ou autossugestão, é um mecanismo da própria consciência e da própria energia. Era isso que eu podia lhe dizer. Irmão, está bem, então tenho outra pergunta. Então vá em frente. Irmão, eu já lhe pedi 2 vezes ajuda para encontrar um lar. Não foi 2, mas 3. Estou novamente sem casa. Você pode me ajudar a encontrar um teto, se possível no Peru? Abençoados sejam aqueles que não têm casa. O teto, Toit, também é você, teu, e, quando você entender a analogia, você mesmo vai rir disso. Risos. Você estará em casa quando você não tiver um teto sobre a sua cabeça. Irmão, mas eu já não tenho mais um teto. Exato, mas não durou tempo suficiente. Risos. Mais alguns meses, você estará maduro. Mas agora, lembre-se do que eu disse antes para uma irmã aqui que também estava considerando o Peru. Se isso tiver de ser, será, e você verá que será muito fluido. É aí que você vê a diferença entre um desejo pessoal que é completamente legítimo, e a inteligência da luz que você é. Se for fluido, então vai acontecer. Se for um esforço, então não é o caminho certo. Mas novamente, ser sem teto ou sem abrigo é uma farsa para você se ver livre de você, teu e. Você é o mundo, está tudo dentro de você. Quando eu digo que tudo está em você, não são as soluções que estão em você, é realmente o mundo que está em você. Portanto, a diferença é que você, sabendo que você é o mundo e vivendo, quando você realmente e concretamente vive, você não se importa com mais nada. Tudo acontece espontaneamente. É uma grande liberdade, é ágape, é a alegria. Mas faça o elo entre a sua cabeça, que é o telhado do teu corpo, o que aconteceu com aquela respiração, o teto, a casa. Você não disse casa, você disse teto, eu preciso de um teto, e depois você mesmo. Há uma relação através das palavras que você usa que revela que em algum lugar ainda há crença em um personagem que o impede de viver a liberdade total, mesmo em relação a este barulho, mesmo em relação a esta patologia. Você tem mais alguma pergunta? Irmão, não há mais perguntas escritas. Há algum oral? Irmão, sim, acho que sim. Irmão, uma irmã, você queria fazer uma pergunta mais cedo. Irmã, sim, mas já foi respondida, eu queria saber o que é o tempo zero. Irmão, ela queria saber, o que é o tempo zero?
viva, é a alegria, é a fusão do ser e do não ser. O tempo zero é quando o tempo para e você se torna todo o espaço e você realmente percebe que não há ninguém, nem você nem o outro, um vazio total. Então, quer você chame de tal, de absoluto, de nada, você é ao mesmo tempo nada e tudo. Isto não é um jogo de palavras. O tempo zero hoje está no momento presente. Não foi ontem nem será amanhã. Não está em nenhuma história e em nenhum personagem, isto é o que é o tempo zero. É uma felicidade total, porque é aí que você se lembra do que você é antes de ser este corpo, esta vida ou qualquer corpo e qualquer vida. Você é tudo e nada. Isto é o tempo zero. É também um momento para quem percebe as energias, a instalação do duplo tori ao nível do coração, que não tem mais nada a ver com o chakra cardíaco, a coroa ascendente ou a coroa radiante do coração. O estado natural, como disse Abba, é o momento em que o que sai do seu peito não pode mais ser modificado pela vontade, pelo seu humor, pelas circunstâncias do personagem. Você não pode fazer nada a respeito. Este amor se difunde de você à maneira de Cristo, e aqueles que o tocaram foram curados. É isto que é o tempo zero. É aquele que já não acredita em nada, que já não projeta nada, que já não para nenhuma percepção e nenhuma sensação. Ele vê que ele está na origem de tudo e que tudo é um sonho. Nada mais. É disto que se trata o tempo zero. Irmão, há mais alguma pergunta? Irmã, qual é a realidade dos seres vivos na Terra, animais, plantas, independentemente do homem? Nada, um sonho. Nada mesmo. Tudo apenas passa. Claro que esta pergunta vem da mente, não é uma reprovação, mas você está novamente tentando conceituar o que deve ser vivido e que você apenas pode viver quando você deixar cair todos os conceitos. Isto é sacrifício. O Abba, cabeça dura, JLA, falou muito sobre isso. Mas falando sobre isso e vivendo, não é porque você ouviu isso, que é a verdade que é vivida por Abba e por tantos outros irmãos e irmãs, outros Abbas como eles dizem. Porque todos eles se reconheceram anterior à criação. Mas enquanto você tentar imaginá-lo, compreendê-lo, você não pode vivê-lo. Isto é sacrifício. E quando você faz este sacrifício, só há uma coisa que você pode dizer depois. Não há sacrifício. Mas para a pessoa isto se chama sacrifício, mas não há ninguém, e quando se diz uma pessoa e quando se diz não há ninguém, isto deve fazer você pensar um pouco, é na identificação que você está sofrendo. Desde que você esteja identificado com qualquer coisa, um gênero, sendo homem ou mulher, você está sofrendo porque você está incompleto. Foi chamado na época de androginia primordial. Isto estava relacionado com o 12º corpo, a fusão do sagrado masculino e do sagrado feminino. Nós falamos sobre isso durante muitos anos em 2016 e 2017. Eu também o convido a reler o que o Cabeça Dura, JLA, tinha canalizado há 3 anos, o Ancião dos Dias. Releia o Ancião dos Dias, porque é a história da Pachamama. E além do sagrado feminino, eu direi que não existe nem o sagrado feminino, nem o sagrado masculino, embora tenhamos de fato insistido durante anos na cocriação consciente do sagrado feminino. Era para recuperar a sua unidade interior. Você não é homem nem mulher. Você nem sequer é um anjo, nem sequer é a fonte. Você é o todo e o nada ao mesmo tempo. E isto, novamente, não é um conceito, é uma experiência vivida. Então, o fato de colocar as palavras para Brahman, a consciência como diz Abba, é porque você precisa de uma representação. É uma experiência vivida. E há inúmeros testemunhos de irmãos e irmãs que vivem. Todos lhes dirão a mesma coisa, independentemente da sua idade, independentemente do sexo aparente. Irmão, você disse que tinha uma pergunta. Temos um macedônio entre nós que disse que tinha uma pergunta. Eu estou ouvindo. Irmão, a definição de macedônio está errada e qualquer pergunta que eu fizer estaria errada.
Então, eu não tenho uma pergunta. Irmão. Ele não tem uma pergunta. Risos. Irmão. Talvez só uma pequena, vamos lá, já que você me concede a palavra. Risos. Irmão. Qual é a maneira, se há uma maneira mais rápida de viver a nossa verdadeira natureza? Sim, isso se chama ressonância de ágape. Então é claro que eu não vou desenvolver sobre isso, porque isso seria um pouco longo, mas já foi explicado e vivido por inúmeros irmãos. Abba falou muito sobre isso. A ressonância de ágape é o que o tira a ideia de ser uma pessoa, ou seja, da identificação. Isso tira você da ilusão. Consciência é um sonho ilusório. A ressonância do ágape permite que você não seja mais identificado consigo mesmo ou com o outro. Você é espaço, você é amor e nada mais, mas também tudo mais. Estas não são palavras obscuras, é a estrita verdade. E lhe digo, o caminho mais rápido é o tempo zero. Aceitar tudo o que é, mesmo sem compreensão e especialmente sem entendimento. O que é o que deve ser. Se for um ataque cardíaco, se for uma fortuna, se for a miséria, o que quer que você possa imaginar, não importa. A ressonância ágape, primeiro entre irmãos e irmãs, depois em redes e depois sem ninguém, entre pessoas permite você ver que não há ninguém. Quando os irmãos e irmãs que vivem em ágape dizem não há ninguém, eles estão bem conscientes de que estão em uma forma, que tem uma função nesta sociedade, mas eles realmente veem através desta ilusão. Eles jogam o jogo, como eu disse, assumem o que têm de assumir, mas já não são tolos. É uma grande leveza. Veja o cabeça dura, JLA, bem, talvez você não o tenha conhecido antes. Mas antes, ele pesava mais 40 quilos. O seu mecanismo de funcionamento não tem nada a ver com hoje. Ele joga o jogo, sabe que é um personagem, sabe que é uma pessoa, que é de tal e tal tipologia, de tal e tal caráter, e que permite se expressar, sem se deixar enganar. A liberdade, a ágape, a alegria. E durante anos falamos com você sobre os 4 pilares do coração. A humildade indispensável. Acima de tudo, não se tome por nada, porque você não é nada. É assim que você vive, que você é tudo e que acima de tudo, você é amor, mesmo antes do aparecimento da luz, da fonte. Esta é a verdade. Se você quer viver, abandone toda a pretensão do seu personagem. Isso não significa que você não deva ter nenhum desejo. Amar comer, amar fazer amor, isto não o impede. É uma questão de identificação. Desde o momento em que corrige o seu posicionamento e a sua maneira de ver, como eu disse, você não pode mudar nada do que é. O que deve ser é, o que não deve ser nunca será. A partir desta aceitação ali, lhe dá a possibilidade de ser livre e estar no momento presente e no tempo zero, é a mesma coisa. E ver por si mesmo que você não é nada disso. E é uma grande liberdade, é um grande alívio. A cena do teatro, você tem que interpretá-la até o fim, mas você tem muitas maneiras de interpretá-la. E é a maneira como você interpreta que muda tudo, não o roteiro, mas a maneira que realmente você interpreta. Um ator de teatro profissional sabe muito bem quando a atuação é espontânea. Por exemplo, em uma comédia, todos riem no teatro, e nas noites em quando não é boa, ninguém ri. No entanto, é a mesma cena teatral que foi escrita e que vai ser interpretada. Mas é a maneira como você interpreta a cena de teatro que faz a diferença. Não se iluda acreditando nisto ou naquilo. Mas, acima de tudo, não fuja de nada, é assim que você atravessa, é assim que você é atravessado pela inteligência da luz. É assim que o duplo Tori do coração é ativado. É assim que a unidade é vivenciada e certamente não na história e muito menos na elevação vibratória que diz respeito à consciência. Nós sempre lhes dissemos que a consciência é vibração. A verdade é silêncio. Não há palavras, não há imagens, não há ninguém e há completude. Essa é a única verdade que é comum a todos.
Não é a verdade de Aba ou de um irmão que vive isto, é a verdade comum a tudo e a todos. Todas as pessoas. E não há ninguém. Existe apenas o sonho ao que você se inscreveu, e isso é o suficiente para libertá-lo. Não é uma crença que eu peço que você tenha ou de criar novas crenças, é para viver. Todos vocês têm a mesma oportunidade de viver. O único obstáculo é você como pessoa. Lembre-se também desta frase de Bidin, e eu creio também que do irmão K, não é a pessoa que é liberada, nunca. É você que é libertado da pessoa. Não é a mesma coisa. No entanto, a maioria dos irmãos e irmãs que não vivem, sentem que devem se libertar de sua pessoa. Eles pensam que é a pessoa que vai ser libertada, não. Você não é uma pessoa. Isso não é um jogo de palavras. Você é todo o universo manifestado, aqui e em toda parte. Todos os multiversos e tudo que não tem substância. É um sonho. E como sabe que é real? Vivendo isto. É isto que todos os irmãos e irmãs que vivem em Ágape expressam. Os que vivem a morada da paz suprema, a alegria, o êxtase, a beatitude, qualquer que seja o estado de humor do personagem. Qualquer que seja a raiva, qualquer que seja o grito, qualquer que seja a situação. Aceitação. Enquanto você acreditar que tem que mudar algo em quem você não é livre. Mude de emprego, mude de profissão, tudo bem. Mude de marido, mude de mulher, mas você não tem que mudar nada. O que você é sempre esteve aí. Isso não é um jogo de palavras. Alguma outra pergunta? Irmã, eu mudei o meu primeiro nome. Eu sou Madeleine desde 10 de julho de 2015 e desde então a minha vida mudou. Espera, eu não percebi nada. Eu ouvi, mas não percebi nada. Quer dizer, você mudou o seu nome voluntariamente? Irmã, sim. Mas é dramático. Irmã, em um batismo. Ai sim. Irmã, como Jesus Cristo foi batizado por João Batista por imersão. Mas Aba lhe deu a última chave no ano passado. A chave do sim. É o seu sobrenome e o seu primeiro nome de nascimento. Não aquele que você decidiu usar. Apesar de você ter observado algumas mudanças. Liberdade é pronunciar, isso foi explicado por Aba há quase um ano em Tenerife. A chave final é o seu sobrenome e seu primeiro nome de batismo, que são uma total ilusão, mas ao pronunciar seu sobrenome e seu nome, você está livre. Para onde você quer ir com a sua questão de ter mudado o seu primeiro nome em 2015? Irmã, precisamente quando você fala de identificação. Sim, você é outra pessoa. Irmã, lá vai você. Mas você não é livre. Irmã, sim. Eu não sou livre. Esta é a chave que tinha sido dada por Aba. Você tem as 3 canalizações, 3 dias seguidos nas Ilhas Canárias, que ele explicou a base da razão pela qual a chave final tinha sido escondida na ilusão. Lembre-se de que seu nome e sobrenome não lhes pertencem aos arcontes dentro de uma estrutura legal desta terra. E é justamente aí, no cenário do mito da criação, que você encontra a última chave que permite que você seja livre. Onde quer chegar com esse nome de batismo de 5 anos atrás? Sim, você mudou, certamente, uma vez que é vibratório. Mas não é a liberdade. Irmã, mas eu queria saber se tinha servido para alguma coisa. O que? Irmão, ter mudado o seu primeiro nome. Não é apenas mais uma ilusão, é uma ilusão total. Se muitos irmãos e irmãs usam nomes falsos porque não gostam dos seus nomes de nascimento, você tem que pronunciar em voz alta e de forma inteligente o sobrenome e o primeiro nome de nascimento registrado no registro civil. Porque você não é dono de si mesmo. Mas era aí que a chave estava escondida. Portanto, mudar o seu primeiro nome, mesmo que isso traga mudanças, não o torna livre. Irmã, ainda é o meu nome do meio no meu estado de casado. Eu disse o primeiro nome.
Você tem que pronunciar tanto o sobrenome quanto o primeiro nome. Você tem países, por exemplo, onde o nome do pai e da mãe é o mesmo. Como você faz nesses casos? Porque houve muitas perguntas do povo sul-americano, particularmente de brasileiros no ano passado. Você leva o nome do pai e não o nome da mãe. E o seu primeiro nome, o primeiro nome. Eu não estou dizendo que você tem que se chamar assim, mas no processo vibratório você deve pronunciar seu sobrenome e seu primeiro nome. Eu remeto você às 3 canalizações do ano passado em Tenerife, que foram muito precisas e que explicaram isso. E que, além da explicação, tivemos a vibração que permitiu isso. Irmã, obrigada. Irmão, eu também tenho uma história sobre nomes. Toda a minha vida fui chamada Jean Paul. Em 2012, eu refiz o meu passaporte e me disseram que meu nome não é Jean. E, bem, eu não concordo, pois sempre fui chamado Jean Paul. Mas o que está na certidão de nascimento? Irmão, lá está o Jean diante de Paul. Então você é Jean, você não é Jean Paul. Irmão, depois disso, houve algumas coisas espantosas. Foi quando me ofereceram uma estátua de Maria feita de madeira, muito bonita, e na base estava escrito Jean e o meu ano de nascimento. Surpreendente, mas é verdade, é uma sincronicidade ou uma hipersincronicidade. Se seu nome de batismo, seu nome de estado civil foi escrito Jean sem o hífen Paul, seu nome é Jean. Irmão, sim. E não é Jean Paul. Irmã, tenho uma pergunta sobre nomes compostos quando há um hífen. Bem, quando o nome é Anne-Marie? É Anne-Marie. Irmã, sim. Está bem. Aqui, a diferença é que foi Jean espaço Paul sem hífen. Se você tem um nome próprio composto, é esse o primeiro nome. Esse é o verdadeiro nome, não é Anne ou Marie. É Anne-Marie. Irmão, alguma outra pergunta? Irmã, eu tenho um testemunho. Se ninguém tiver uma pergunta. Irmão, um testemunho, estamos ouvindo você. Irmã, quando estávamos no lago Titicaca, o aspecto feminino era muito forte. Quando a tempestade começou, durante a canalização de Ma, eu realmente senti a união do espírito com a matéria. Uma alegre euforia fez todas as células dançarem e não havia mais limites. Nós éramos a dança da vida. Isso é exatamente o que você é. Você é espaço, você é amor. Não cria desidentificação ou despersonalização, que seria um termo psiquiátrico, mas cria a liberdade. Além disso, eu acredito que você viveu a mesma coisa, não só durante a canalização de Mano Lago, mas também quando você esteve no portal do tempo. Não foi? Irmã, sim, na verdade eu continuo compartilhando. Nunca 2 sem o 3, você terá mais uma surpresa com o fogo. Esta é a inteligência da luz. Mas eu lhe agradeço pelo seu testemunho. Irmã, então, ainda não acabei. Assim, vamos ouvir o resto então. Risos. Irmã, em Aramumuru, a ressonância do lugar fez meu coração saltar e abrir mais fundo. E então em frente à porta do templo de Tiwanaku, o coração começou a pulsar mais rápido com alegria e leveza também. Eu me senti como se estivesse flutuando. É como se a ressonância de cada lugar finalmente fizesse uma parte esquecida do ser vibrar como o encontro finalmente realizado, o retorno à origem dos mundos e mais além. É mesmo a memória. Isto é o que dizem todos os irmãos e irmãs que são livres. Eles lembram que são anteriores, não apenas a este nascimento e a este corpo, ou a qualquer nascimento. Eles são anteriores à criação. E quando se vive, não pode ser enganado. Você sabe que isso é verdade sem sombra de dúvida e sem qualquer discussão. A partir daí, bem, o sonho continua, é claro, até o momento coletivo. Mas você estará livre disso. Como você se sente hoje além da experiência? Irmã, bem, de momento eu estou vivendo exatamente a mesma coisa. Há uma onda de vibrações intensas em todo o corpo.
mas ao mesmo tempo, eu não posso realmente colocar palavras, mas há algo mais que suporta tudo isso, que sustenta. Por isso eu também me lembro, como disse o cabeça dura, JLA, nas ressonâncias de Agape, existe o que é experimentado no momento que pode ser realmente extraordinário. Mas não confunda o que é vivido no momento com os resultados, que geralmente levam 48 horas. Você teve 2 eventos sucessivos de acordo com o que você diz, com 2 ou 3 dias de diferença, certo? Irmã, sim. Então comparado ao último evento que foi ontem, certo? Irmã, sim. Você tem que esperar mais 24 horas. As mudanças só podem ser vividas, e são independentes da experiência em si. Você tem entre vocês irmãos e irmãs que disseram ou que vão dizer o contrário, eu não senti nada, e também é quem vai ver os efeitos. Porque sim, o que você está fazendo aqui, que foi escrito, reativa não a memória dessas civilizações, mas o próprio princípio da criação. Esta é a boa nova. A criação é um sonho, em todas as dimensões, e você mesmo escreveu o roteiro. Todos nós o escrevemos, estamos apenas seguindo o que foi escrito. E eu repito, como Bidi disse, a maneira como você atua no que foi escrito é suficiente para mudar tudo. É o que você está vivendo neste momento, de todas as maneiras possíveis. Tem mais alguma coisa a dizer? Irmã, não, obrigada. Apenas silêncio. Alguma outra pergunta ou algo mais a dizer? Irmão, parece que não há mais perguntas. Então da minha parte, eu já falei muito sobre este lugar, e vou terminar com um enigma, bem eu lhe disse há alguns minutos. Nunca 2 sem 3. Esteja bem equipado, é tudo o que eu posso dizer. Risos. Quando o fogo e a água se encontram, quando a água de cima e a água de baixo se encontram, como no lago Titicaca, como no portal do tempo, é óbvio que ainda lhe resta outro lugar importante. Além de todas as outras coisas que você precisa fazer. É neste lugar que ocorrerá a terceira fusão, comunhão e ressonância. Da mesma maneira que o que você vive aqui não está necessariamente vinculado à sua história, mesmo que você tenha vivido aqui, mas sim vinculado a toda a história da criação. É por isso que você tem e terá inúmeros retornos de irmãos e irmãs, próximos ou não, que não estão aqui, mas que estão vivendo as mesmas coisas que você. Isto começará a lhe surpreender, e aí você verá que você é o outro tanto quanto eles são você, e que no fim não há nem o outro nem você. Este é o estado de Agape. Então, com isso, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e eu não voltarei desta vez. Terei a oportunidade de voltar, creio que no final de março, para tirar conclusões de tudo o que se vive aqui, mas também, como veem, de todos os lugares deste planeta, em todos os níveis. E eu não estou falando apenas do vírus que está na moeda neste momento. O coronavírus não é banal mesmo enquanto você estiver no coração. Medo ou amor? Verdade ou sonho? Depende de você, e você verá. E eu lhes dou todo o meu amor, todas as minhas bênçãos, e então eu lhes direi dentro de algumas semanas. Até breve. https://apoteose.live/blog/2020 0302 ou M. Ivanov Cusco Perou, 1 Mars, 2020. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução: Francisca dos Reis, DE/translator, e suporte Google. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84